Aí. Foi. Bom, boa tarde aí para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou falar hoje desse artigo, A Crise Estatística na Ciência, como ela é relevante para a neuropsicologia clínica, que é de 2017, mas tem, acho que, algumas considerações muito interessantes para a gente pensar para a neuropsicologia clínica, mas também para os estudos que a gente faz, estudos experimentais, né, em neuropsicologia e neurociências. Só antes de falar, né, do que trata exatamente o trabalho, eu optei por escolher esse tipo de artigo, né, que dá uma ênfase nos métodos, nas análises de dados, em questões que eu acho que são muito importantes para qualquer área de conhecimento, por questões, obviamente, pessoais, né? Quer dizer, hoje eu tenho um trabalho de orientação de iniciação científica, voltado à análise de dados, e uma curiosidade muito grande em me aprimorar, aperfeiçoar nesse campo, né, sobre análise de dados. Então, do que vai tratar esse artigo em especial? Ele vai retomar o debate sobre a chamada crise estatística, ou crise de replicação, que a gente encontra em vários campos da ciência, trazer um pouco das evidências sobre desses campos, né, as práticas que são encontradas nesses problemas aí de replicação de alguns estudos, e trazer essa discussão para o campo da neuropsicologia clínica, pensando, né, o quão grande pode ser esse problema para neuropsicólogos, para pessoas que produzem, tomam decisões clínicas, né, sobre tratamento, sobre reabilitação, enfim, campos dos mais diversos da neuropsicologia. Ele traz os 3 exemplos dos desafios da replicação, que acho que já são bem conhecidos aqui pelo pessoal do grupo, talvez, né? Exemplos que levam a gente a pensar em algumas das principais sugestões aí para as melhorias dos procedimentos, né? Os pré-registros dos estudos, né? Você informar previamente quais são suas hipóteses, o que você pretende avaliar, ao invés de ficar ali no campo do data mining, né? Tentando extrair resultados e adequar isso às suas explicações. A utilização de dados abertos, né? A gente poder comunicar não só o que a gente fez, mas também fornecer um material bruto para que outras pessoas possam também verificar e principalmente utilizar esses dados em meta-análises, e outras recomendações, né, através de guidelines, de outros locais onde a gente pode encontrar informações que ajudam a melhorar, então, essas práticas. Em síntese, o que ele quer dizer com crise estatística, né, ou crise de replicação? Ele traz uma definição teórica e uma definição empírica para a gente do que está acontecendo, principalmente na psicologia social. E o que seria isso, né? Então, no campo teórico, as propriedades dos testes de hipóteses deixaram claro que a significância estatística convencional não fornece necessariamente um sinal forte em favor de afirmações científicas. Então, é isso que a gente deve tomar como um ponto de partida na hora de entender o que é essa crise estatística, né? Parece que essa significância estatística, o p-valor menor ou igual a zeros, menor ou igual a 0,05 e, enfim, outras medidas convencionais que a gente tem, não é necessariamente a melhor maneira da gente se referir a uma afirmação científica, né? Quer dizer, usar apenas isso como um limiar. Tem muitas outras questões envolvidas na conceitualização dessa análise estatística, da finalidade dessa análise, e até mesmo das hipóteses que a gente é capaz de estabelecer dentro de uma teoria. E, do ponto de vista empírico, vários estudos de alto perfil, né, que seriam estudos famosos, ou estudos que têm uma relevância, né, muito significativa para campos específicos aí da ciência, foram sujeitos a estudos de replicação pré-registrados e falharam, né? Então, levanta aí um sinal vermelho de que, de fato, né, tanto na teoria quanto na prática aí, existe algo acontecendo e a gente deve estar atento a isso. E a pergunta por trás, né, dessa introdução do texto será que isso afeta a neuropsicologia clínica, né, e como que isso afetaria, como que a gente pode lidar com isso? E aí ele traz exemplos dessa crise de replicabilidade na psicologia social.
esses exemplos eu achei interessante porque eu não conhecia eles, eu conhecia outros exemplos dessas falhas de replicação, então pode ser interessante aqui para a gente também dar uma olhada. O primeiro deles é o chamado Power Pose, que seria a possibilidade da gente, por meio de uma postura corporal específica, algumas posturas corporais, causar mudanças comportamentais e neuroendócrinas, para que então você incorpore o poder e instantaneamente se torne mais poderoso. Os coachings de alerta aqui já devem se empolgar aí com esse estudo, tem até um TED Talk falando sobre esse trabalho. E, bom, os estudos de replicação falharam. Os autores do estudo original parecem se recusar a reconhecer que os valores estatísticos, né, que eles mediram foram espúrios, né, pela chance, e mesmo até que existam erros nos cálculos desse estudo original. Eles falham em reconhecer os seus erros e aprender com os estudos de replicação, né? Então, eu fiquei muito curioso, fui ver o que era uma Power Pose. Então, no estudo original, isso seriam posições de poder. Eles até definem, né, membros abertos, acho que o tronco ereto, elevado, enfim, todo mundo pode aí já se arrumar na cadeira para incorporar uma Power Pose. Principalmente se você está sentado assim, né, com uma Low Power Pose, que eles referem, então, como a segunda condição, né, utilizada lá no estudo original. E aqui, só para a gente ir pensando, né, uma lower pose de uma pessoa muito famosa aí, o Steve Jobs, e uma power pose, quer dizer, só uma brincadeira. Bom, o exemplo número 2... Guilherme, rapidinho, isso adorei, porque a gente sempre vê ondas, e isso volta, vai e vem, body language, né? Como body language vende bem os livros e como pessoas do mundo corporativo, eles gostam dessas narrativas de posturas para você ler o outro, para você entender os processos cognitivos. Agora, na aula, não sei, talvez Karen lembra, os alunos até falaram que existe algum blogger ou youtuber, ou alguma, sei lá, pessoa, não lembro o nome, mas que acho que está bastante famoso no mundo de jovens, que transforma isso mesmo em algo muito popular, né? Que então assiste vídeos, aí começa a interpretar as pessoas, e aí vai interpretar a personalidade, e se ele falou verdade, de acordo com onde ele olhou. Não sei, Karen, você estava na aula, você lembra? Camilo estava. Eles até falaram, postaram o link, mas não lembro mais quem é. Também não lembro. Eu vi um charlatão assim no YouTube, nos vídeos sugeridos, mas eu não dei play no vídeo, não, fiquei com medo. O nome do canal é Metaforando. Metaforando, isso mesmo. Isso. Puta, é esse mesmo. Que Então, ele pega, tipo, o BBB, assim, essas coisas e analisa, né? Tá virando febre, pelo jeito, assim, pelo que os alunos falaram, muitos deles assistem ou seguem no YouTube, tá? Mas é mesmo uma mentira, é mesmo uma enganação como esse paper, só para complementar. Sim, muito importante. Eu já tinha visto esse vídeo, mas assim, eu não dei play, mas porque eu fiquei assustado também, preocupado do que o cara tava falando aí. Já tem muita coisa para deprimir a gente já. Esse do Power Pose, então, é muito legal. Tem um TED Talk também, se alguém for curioso, chamado Sua Linguagem Corporal molda quem você é. Assim, né? Pouco enviesado o título da apresentação. Bom, o segundo estudo que ele traz aí, né, que teve problemas com a replicação, é do chamado Elderly Priming. Eu não achei uma tradução muito boa para isso. Mas é um estudo de 96, onde eles têm lá 3 experimentos de priming social, e no segundo experimento, né, os alunos são confrontados com palavras ou com palavras... comi bola aqui. Confrontados com palavras relacionadas ao conceito de idoso, por exemplo, bingo, e aí tem várias outras palavras, né? Isso é a chamada fase de preparação, que parecia ser eficaz porque a velocidade de caminhada dos alunos era mais lenta depois de ter sido preparado com as palavras relacionadas aos idosos. Então é isso, tinha uma situação onde ocorria essa preparação, né, o priming, com palavras relacionadas
ao conceito de idoso, e depois eles mediam a velocidade com que as pessoas andavam saindo da sala, né? Obviamente, muitos estudos, pelo menos 2 ou 3 aqui, em todos os exemplos que no exemplo anterior e nesse exemplo, né? Pelo menos 2 ou 3 estudos foram lá replicar ou fazer críticas ao estudo original. E é muito importante aqui a falta de criticismo, né? Isso é ressaltado em relação a esse estudo de priming com o conceito de idoso, porque, enfim, existem várias outras evidências, vários outros estudos mostrando que esse priming social, ele não depende exclusivamente das palavras, ele não depende exclusivamente do contexto, da situação, e evidências contrárias, né? Evidências mostrando que esse tipo de priming não é plausível, né, em vários outros contextos. O que ressalta a discussão para o grau de liberdade do pesquisador, né? O artigo, não sei para quem leu, mas ele até traz uma citação da resposta do autor original desse elderly priming, se justificando, né? Justificando por que aquilo seria plausível. Mas fica evidente, assim, pela quote, né, que ele traz do pesquisador original, de que há uma falta de criticismo, né, uma ignorância em relação às evidências que são contrárias, né, e que são contemporâneas, são atuais em relação a esse trabalho. Então, acho que esses são os 2 problemas, né, que ele apresenta por meio desses estudos. Isso seria a condição de prime, né, do experimento 2, onde eles mostram o tempo de caminhada em segundos que eles tiveram em cada uma das condições, a condição neutra e na condição de priming estereotipado, né, como eles estão chamando aqui. O terceiro exemplo é legal, ele se chama Como a ideologia política pode estar relacionada a tarefas de julgamento de percepções. Então, eles fizeram um primeiro estudo, né, os autores encontraram lá que extremistas políticos percebem o mundo em preto e branco, figurativamente e literalmente. E é claro, antes de submeter o trabalho, eles replicaram o estudo, eles desconsideraram várias possíveis limitações do primeiro experimento, né, procuraram avaliar criticamente isso e replicaram com uma nova amostra o primeiro experimento. E aí o efeito que era muito, muito alto, muito significativo no primeiro experimento, deixava, né, de existir, de ocorrer nessa segunda testagem. E o título do artigo é esse, né, Scientific Utopia, reconstruindo incentivos e práticas para promover verdades, né, sobre publishability. Nossa, me ajuda aí, gente. Acho que publicabilidade ou Publicabilidade, boa. ou reprodução, sei lá. Ok, obrigado. E, bom, é legal, eles trazem um relato, né, do que aconteceu ao longo dessa pesquisa. Eles repetiram o experimento, né, foi um experimento até amplo, assim, acho que tinham mais de 1.000 pessoas na amostragem, em cada um dos experimentos, e demonstraram algo muito importante para a gente, né, esse senso crítico, essa possibilidade de reconhecer erros durante o próprio processo de investigação. Eles também mencionam alguns outros problemas. Então, neuroimagem, até ia colocar um meme aqui, mas não deu tempo, sobre os estudos de neuroimagem, né, as diferenças que a gente encontra muitas vezes pelos métodos de processamento, de utilização dos dados, em várias das etapas, né, desde da coleta até, enfim, o exame de hipóteses, a análise de inferências, problemas em não reconhecer, né, a importância de algumas guidelines, que já existem, já foram implementadas em várias áreas do conhecimento, na psicologia são várias as possibilidades, e a dificuldade de publicação de resultados negativos, né? Então ele até menciona um efeito pequeno, que é muito curioso, que chama muita atenção, ele é publicado. E aí alguém vai lá e replica aquilo com muito mais rigor e cuidado, desmente, né, um resultado original e tem muita mais dificuldade de publicar em revistas que sejam, né, de impacto igual ou maior, enfim, do que o estudo original. E ele até cita um outro autor dizendo, né, será que essa psicologia do falso positivo
ainda afeta a neuropsicologia clínica, né? Então é importante trazer essa discussão para esse campo. E algumas soluções gerais, né? Melhorar as formas de comunicação científica desses estudos de replicação, né? Fugindo aí dessa escassez de resultados negativos. Melhorar as técnicas de design e coleta de dados, utilizando principalmente o pré-registro, né? Parece que isso é um grande consenso da necessidade de implementação dessa prática. E análise de dados robustas, né? Ele vai citar aqui algumas dessas técnicas, algumas até curiosidades, até coloquei aqui o Type S Error, para que, enfim, a gente possa dar conta de alguns problemas clássicos que a gente tem com essa estatística já amplamente conhecida, né? Então, ele vai falar de técnicas de inferência bayesiana, modelagem hierárquica, as próprias estratégias, né, que a gente pode utilizar na condução de meta-análises, de procurar sempre ter acesso aos dados brutos na hora de considerar os efeitos, e controle dessas taxas de erro. Deixa eu ver o chat aqui. O que type esse erro? Pois é, eu coloquei aqui porque eu também tive dificuldade de compreender esse tipo S, erro tipo S. Agradeço se tiver alguém aqui que possa ajudar. Vou ter aberto aqui a página. Deixa eu... Erro tipo S é um erro de sinal. Cometo um erro do tipo S afirmando com confiança que θ é positivo quando é de fato negativo, ou afirmando com confiança que θ é negativo quando é de fato positivo. Em síntese, é isso. Inversão do efeito, né? Então, tipo, é que nem você afirmar que tem correlação positiva quando na realidade é negativa, e isso é resultado de um erro de cálculo, na realidade. Legal. E tem o erro tipo M também, erro de magnitude, né? Afirmando com confiança que θ é pequeno em magnitude, quando na verdade é grande, ou afirmando com confiança que θ é grande em magnitude, quando na verdade é pequeno. Eu achei legal trazer essa discussão. Ele aponta isso, preciso lembrar agora, não lembro se é para um exemplo específico ou é de forma geral, assim, mas é algo que vale a pena consultar assim, o trabalho. E assim, Então, nesse caso, desculpa, Guilherme, só nesse caso não seria seria mais erro de interpretação do dado ou de compreensão daquilo que você está perguntando e aquilo que te mostrando. Sim, um erro de interpretação. Ele vai chamar de taxas de erro porque ele está considerando os outros tipos de erros possíveis, né? Tipo 1, tipo 2, e ele destaca esse tipo S, que é um acho que bem relevante, né? Se a gente estiver falando dessa interpretação, né, dos testes. Gente, uma coisa engraçada, acho que cabe nesse momento, mas quando eu estava ainda na graduação, e acho que no primeiro trabalho assim de pesquisa, eu lembro bem o momento quando para mim caiu essa ficha, né? Porque a gente estava fazendo análise e aí eu, do lado do professor que estava me orientando, a gente sentado no computador, terminamos a análise e começamos a olhar resultado que era significativo e começamos a interpretar, relacionando com a teoria, e estava tudo muito bom. Até que percebemos que tinha um erro, não sei, em cima da outra, e aí a gente refez a análise de novo, né? E o resultado é totalmente diferente, e a gente de novo começou a interpretar. Aí, de repente, para mim caiu a ficha, mas a gente vai sempre conseguir interpretar bonitinho, né, em relação à teoria. Mas isso está errado, porque tanto faz o que deu, se tinha erro ou não, a gente conseguia criar uma teoria bonita. E acho que vai muito nessa linha, né? Sim, sim. Cortou um É pouco o impressão áudio. minha ou a CAPES está sabotando a transmissão para não revelarmos erros de QC? Cortou bem o tipo de erro que vocês notaram, né, na interpretação. Cortou? Então pouca coisa. Seu áudio Então tá acho que tipo... não vou revelar, não. Não, a gente cometeu um erro bem básico na hora de copiar dado, ou alguma coisa assim, a gente copiou a coluna por cima. Então, tinha dado errado, dado repetido.
E aí o resultado estava ficando bonito. Tá ok. A voz da Eu acho professora melhor tá a gente trocar de robótica. assunto. A voz tá robótica. Ixi, então eu não vou falar mais. Estou sendo sabotada pela internet. Continuem, desculpa. Curioso isso, né? Curioso. Os Bem chineses que observado. roubaram seu resultado não estão felizes. É. Ok, então eu achei muito legal essa discussão do tipo, eu nem lembrava, não tinha ouvido falar, eu acho, desse erro tipo S, e eu acho que é legal trazer isso para a discussão. E assim, o que eu ia dizer, né, o artigo ele é recheado de referências, tanto desses guidelines, quanto de trabalhos prévios que destacam essa importância, né, de alguns conceitos na interpretação dos dados, na análise, não só para neuropsicologia, mas para a ciência como um todo. Então, foi muito legal encontrar esse texto e ver possibilidades para vários outros aqui para ir lidando com esses demônios aí da, da análise de dados. Bom, aí então ele avança para um tópico, né? Relevância à prática clínica da neuropsicologia. Então, ele destaca, né, como eu disse, alguns trabalhos iniciais que vão ser excelentes bases aí para a gente lidar com a análise de dados em neuropsicologia. Aí a Brenda mandou um texto aqui, deixa eu fechar o. Aqui. Então ele vai falar, por exemplo, até dos manuais do Spring e da Lesac, né, que são compêndios de neuropsicologia e trazem também textos muito bons em relação à conceitualização que a gente deve ter sobre essa análise de dados. Mas, claro, é sempre importante, né, trazer isso para a discussão, né, justificando até a importância desse paper aí dele em 2017. Devemos desconfiar de todos os estudos já produzidos, né? Se existe essa crise de replicabilidade, crise estatística, será que a gente deve desconfiar de todos os estudos? Ou a gente também pode inverter isso, né? Em vez de perguntar quais descobertas específicas ou áreas de pesquisa são suspeitas, a gente poderia perguntar simplesmente se qualquer estudo baseado em estatística são confiáveis, né? Então, trazer isso para o nosso pensamento crítico. E, em relação à neuropsicologia, ele começa reconhecendo, né? Existem muitos desafios, até por conta da interdisciplinaridade da área, da necessidade que a gente tem de compreender os métodos de vários outros campos, né, de ciência que contribuem para a prática da neuropsicologia. Ele reconhece que, na neuropsicologia, né, muitos desses achados clássicos possuem já diversos estudos de replicação. Ele traz lá exemplos, por exemplo, de testes de Stroop, outros paradigmas de percepção, mas mesmo assim ressalta a importância de novos estudos de meta-análise, né, que considerem os efeitos lá dos estudos originais, só que em populações diferentes. Então isso parece ser um passo importante para a gente continuar mantendo esse alto padrão, né, de confiabilidade em alguns desses achados clássicos em neuropsicologia. Estou só consultando aqui alguns desses achados clássicos, né, só para mencionar. Então, dissociação entre percepção de cor e de movimentos, o desenho do relógio, né, em pacientes com lesões, efeito da passagem do tempo e da memória, né, sua relação com a memória, o efeito Stroop, né, que eu mencionei, são aí um dos que a gente reconhece como esses achados clássicos, né, que tem bastante corpo de replicabilidade, mas que ainda assim a gente pode continuar melhorando isso, né. E alguns dos desafios, né, que são muito frequentes na prática da neuropsicologia, né, transportar esses achados de estudos de caso, né, muitas vezes feitos lá com um paciente ou um grupo pequeno de pacientes com uma lesão específica ou uma condição muito específica, para a prática clínica, assim como essas comparações entre grupos, né, quando você tem ali grupos que têm uma diferença robusta, um efeito grande, né, que é apresentado na literatura, mas como que você transporta isso para a prática clínica, né, para implementar um tipo de estratégia, seja na reabilitação, seja na avaliação, que seja significativa para aquela área, né, para aquele campo. E aí ele vai sintetizar, então, 5 desafios
na avaliação de evidências experimentais para o contexto clínico. Então, essa é muito legal, né? Testes neuropsicológicos, avaliações, incluem uma ampla gama de resultados. Ele dá o exemplo do Wisconsin, que só o Wisconsin, né, um teste, ele tem muitas e muitas medidas. Então, muitas vezes, por conta de, enfim, de seguir um padrão da literatura, de pensar num periódico onde ele pode facilmente publicar dados em relação a um determinado teste, pode ser sedutor ignorar várias outras medidas, né, deixar de lado um pouco uma análise exploratória desses resultados em um paciente ou em um grupo de pessoas, em detrimento de algo que assim, visto com bons olhos na literatura. Então, se o pesquisador já tem fortes crenças sobre o que esperar, ou se periódicos estão predispostos a publicar achados positivos, existe o risco de que no artigo apenas a medida dependente com o sucesso seja discutida e o restante seja ignorado. Dá para a gente pensar o mesmo, né, não só ao Wisconsin, mas em relação a uma ampla gama de outros testes, ou em avaliações que tem também essas baterias flexíveis, né? A gente vai se ater apenas aquilo que responde ao problema e ignorar outras diferenças que não são tão bem conhecidas, né, para uma condição específica. Outro grande desafio, replicar achados em grandes grupos de pacientes. Aqui ele sugere, claro, foco entre colaborações entre laboratórios, mas também algumas outras estratégias, por exemplo, da gente sempre aumentar, né, o nosso leque de avaliações, de coleta de dados, quando a gente tem grupos de pacientes com alguma condição específica, né? Já é difícil ter um grupo grande, dependendo da condição, dependendo se você trabalha com pacientes lesionados, já é difícil talvez encontrar um grande grupo, né? Mas aí, quando a gente tem esses grandes grupos, ou a gente tem colaborações, talvez uma forma seja incluir outras medidas, incluir outras formas de avaliação importantes. Outro grande desafio seria determinar quando que um achado, né, ele é consistente o bastante para que ele seja implementado na prática clínica. Então, ele vai sugerir lá alguns guidelines que são relevantes, né, para a gente considerar, fugiu agora a palavra, não é transdisciplinaridade. A gente considerar, semelhante ao processo que a gente tem, né, quando a gente começa a fazer estudos in vitro e avança para fazer estudos em vivo e avança para fazer estudos em humanos. Fugiu o nome agora. A gente tem, enfim... Transversal? Transversal? Não é bem isso. Não sei se é isso. É quase isso, Bruce. A Tenille, a pós-doc que está no grupo do Neuromúsica, ela trabalha com isso, mas, enfim... Quando a gente tem essas etapas, né, o passo a passo de encontrar ali um dado em uma população pequena... Translacional. Translacional? Acho que é isso. Então ele diz, né, existem já meios, existem caminhos, né, e claro, tem muitos desafios nesses caminhos aí, mas é importante essas guidelines para a gente reconhecer quando algo é robusto bastante para que a gente passe a implementar, então, em contextos clínicos, né. E o oposto também, já que a gente está falando de uma crise de replicabilidade. Definir também quando que um achado tem já evidências suficientes para que ele seja desconsiderado, né? Parece que esse outro lado aqui é mais difícil. A gente viu lá o Power Pose e tem o canal aí do Metamorfoseando, trazendo isso para a população, né? Para o senso comum, né? E para outras mentes curiosas que podem continuar estudando isso. Assim, tendo achados positivos disso, né? Dentro do seu viés de pesquisa. Então, esse é um outro desafio, né? Quando que a gente deve colocar de lado alguns achados a partir de um corpo de evidências, né? O quanto de replicação ou de criticismo é necessário para a gente deixar de lado algumas bobagens. E o quinto desafio, claro, traduzir o que esses achados entre grupos, né? Ou seja, entre um grupo que tem uma condição, que tem uma alteração específica e foi medida por meio de um instrumento X ou Y, como que eu traduzo isso para pacientes individuais, né? Como que eu avalio a implicação clínica disso
para um paciente, né, para um plano de intervenção, para avaliar se a estratégia de intervenção ou reabilitação é de fato produtiva, é de fato essencial para um grupo de pacientes ou uma pessoa em especial. Né? Pensando, por exemplo, criticamente na música ou na musicoterapia. Né? Se a gente tem lá intervenções, elas têm sucesso, auxiliam na reabilitação de alguma forma, mas é para todo mundo? Né? Como que a gente considera isso, né? A implicação clínica desse achado? E no final do texto ele traz o exemplo do CogMed, que eu acho que todo mundo aqui deve conhecer, mas ele é como se fosse um programa. Deixa eu vir aqui. Ele é um programa de treinamento para memória de trabalho, né? E aí eles trazem lá alguns dados sobre os estudos que demonstraram que isso de fato ajuda pessoas com problemas em memória de trabalho, principalmente em transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que tiveram benefícios, né? Ou seja, tiveram ganhos aí em relação ao início e ao final dessa intervenção. O negócio já se tornou assim, um produto comercializado, tem treinamento no Brasil, tem colegas que são certificados, né, para aplicar esse protocolo, mas tem outros estudos também que estudos de replicação que também mostram que não é bem assim, né? Quer dizer, não é para todo mundo, não é em todo tipo de intervenção que funciona, tem alguns problemas, enfim, com relação ao protocolo, né? E aí como que a gente avalia isso, né? Isso parece gerar uma confusão, então a gente precisa retomar essa discussão, né, desses desafios aí, para poder, enfim, melhorar as nossas práticas. Procurando um trecho aqui do texto, mas acho que é isso a apresentação. Deixa eu ver. Acaba aqui. E, bom, é isso. Joia. Talvez vou fazer uma pergunta, ou vamos abrir para as perguntas, quem tiver algo para complementar. Mas, Guilherme, você falou do SPRINT e, né, do compêndio de testes do SPRINT, da LESAC, são 2 grandes livros. Eu queria saber, assim, quem já usou, quem já tem experiência, que tipo de informação é tão valiosa nesses compêndios? Tá? Para quem não conhece, até para poder, de repente, buscar quando tiver necessidade. Mas que tipo de informação eles trazem? Por que os compêndios são interessantes para nós? Posso responder? Bom, eles trazem uma síntese, né, de diversas formas com que as funções cognitivas foram avaliadas em diferentes populações. Então, por exemplo, a avaliação da atenção, ele tem lá não só estudos, uma descrição do que é esse processo, os principais estudos feitos com crianças, com adolescentes, com adultos, né, diferenças entre faixa etária, entre tipos de estímulos ou de ferramentas, de testes que a gente teria para mensurar essas habilidades, e também os dados normativos, né, de alguns desses testes, dessas tarefas. E isso é muito legal quando a gente vem para a prática clínica, né, que a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma escassez de dados sobre a população, mas a gente tem um norte, eu acho que é isso, né. Isso, vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem agora. Sim, então se a gente pensar na diferente população, né, quem trabalha com os dados, nós como cientistas, quando temos dúvida, a gente vai buscar literatura, né, os clínicos não têm tanto esse costume de repente fazer uma revisão de vários artigos e sintetizar os dados. Então, em compêndios, esse dado já vem sintetizado. Então, como o Guilherme falou, ele traz não só a descrição do teste, mas ele também traz padronização que foi feita e muitas vezes colocar as tabelas, né, o que seria esperado, qual a média, qual é o desvio padrão.
Às vezes colocar até algo a mais, que já a gente pensaria mais no manual do teste, né? Então, percentil. Ele traz informação importante também se o teste é livre ou se ele tem direitos autorais. E a parte mais importante que eu acho que é super interessante de lá sempre, ele fala sobre validação, por exemplo, a replicabilidade, né? Então, esse teste, se ele for aplicado e replicado, qual é o efeito no desempenho? Quais são os outros testes que de alguma maneira se relacionam com desempenho nesse teste específico? Né? Qual é o perfil em diferentes populações clínicas? Então, os capítulos são geralmente bem amplos e eles abrangem essa visão mais estrutural, vamos dizer, em relação ao instrumento, mas também essa visão mais longitudinal, como esse teste se comporta em populações clínicas um pouco diferente. Tá difícil de entender? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, tá bem claro o áudio, para mim tá maravilhoso. Também. Tá bom. Uhum. Tem uma pergunta legal da Marina aqui, eu não sei responder, mas eu acho que última edição do compêndio da Lesac, acho que é 2004, né? Então tem um tempão já. Ou não? Eu não sei. Lesac eu não sei. O Spring tinha uma atualização, pelo menos publicada aqui no Brasil, acho que 2010, 2011. Não, tem mais novo. Tem mais nova? Tem, eu acho que tem 2016. Tá. Mas não em português, né? Não, em português não vai ter nada em português, esquece, tudo em inglês. Não temos. É super importante ter a versão mais atualizada, claro. Tá? Mas acho que o que é muito legal pensar, né, que é quando você citou o Wisconsin. Né? Wisconsin é um teste que é de dificilíssima aplicação no Brasil, porque só a compreensão da lógica do Wisconsin já é super difícil. Né? Tem pessoas com baixa escolaridade que não conseguem fazer Wisconsin, porque ter essa flexibilidade mental para mudar a estratégia é algo impensável. Mas ele é muito usado fora. Mas como ele se comporta em diferentes populações clínicas? Né? Lesionado frontal vai ter um padrão. Se você tem, por exemplo, lesão parietal, vai ter outro padrão. E assim vai. Então, o compêndio, ele consegue te dar essa visão bem ampla. E eu, pessoalmente, adoro compêndios. Recomendo para quem pensar em clínica, neuropsicologia. Acho que é uma leitura obrigatória, né? A gente fala a Bíblia dos neuropsicólogos. Uhum. Sim, sim. E eu, assim, pensando também na psicologia no Brasil, eu tenho um caos aqui para relatar. Eu estou na USCS, né, onde a gente tem um laboratório de neuropsicologia que é super recente. Tem um conjunto lá de testes, né, de materiais que já foram adquiridos para avaliação, mas ninguém sabia... Só uma observação. Desculpa, Guilherme. Devo parar de gravar? Não, pode gravar. Mas assim, ninguém sabia da existência desses compêndios. Tem certeza? Você está falando sobre seu empregador? Tenho sim. Esse mal já foi resolvido já, assim. Mas enfim, era difícil, né? Até assim, pela formação de psicólogos no Brasil, a gente vê que a gente conhece uma forma, né, de avaliação psicológica e ignora completamente outros materiais, por exemplo, da neuropsicologia, como os compêndios, que são muito, muito informativos, né? Acho que isso sem falar das guidelines também, que a gente tem para fazer validação, para fazer tradução de teste, enfim, para fazer um trabalho legal, né, sobre esses testes, né, essas tarefas, enfim. É isso. E na pesquisa, pessoal, porque a gente usa, né, esses instrumentos para quantificar alguns dados da nossa população, a gente publica. Qual é, então, a atitude correta para a gente não correr riscos, né, da replicabilidade? Tá todo mundo tão quietinho. Eu não sei se você está falando de guidelines mesmo, Kate, ou práticas do dia a dia, que eu não sei se eu entendi a pergunta direito.
É prática do dia a dia em relação a esses instrumentos, mas prática na pesquisa, tá? Agora saindo da clínica, mas indo para a pesquisa mesmo. E aí depois, em relação à análise, o que a gente faz com esse resultado? Tipo, eu acho que para mim, pelo menos no que eu tenho visto de ter trabalhado com ferramentas diferentes, se não for fazer tudo via script, anote tudo que você puder imaginar. Apesar que, tipo, eu lembro de ter lido um paper eu acho que foi no Cantowitz, que ele falava assim, opte por registrar tudo, mas se for fazer na mão, escolha uma pessoa, tipo, ultra metódica, porque um detalhe que você deixar passar pode mudar tudo. E em teste neuropsicológico, que é um negócio que geralmente as pessoas fazem quase que 100% na mão, eu acho que tinha que ter alguma forma de registro mais sistematizada, né? Filmagem? Filmagem eu acho que talvez fosse muito invasivo, mas pelo menos uma gravação eu acho que era o adequado. E talvez, pensando aquele equipamento que a Karen usa, que anota, faz o registro, sabe, da escrita, eu acho que certos testes tinham que, pelo menos a validação deles tinha que ter algum acompanhamento desse tipo, sabe? Esse que você está falando do Cantowitz, o Bruce, qual que é? Não é o Psicologia Experimental, né? É isso mesmo. Ah, é? Tá. Ok. Eu tenho um relato relacionado a isso, de uma coisa que aconteceu no meu mestrado. Devo continuar gravando? Não, pode. Bruce, acho que gravando. Faz igual a Caterina. Vamos interromper. Vamos interromper a gravação, acho que a parte principal Eu tô já gerando, foi. Até aqui é só o Guilherme que vai ser demitido, é mais seguro. Então...